Então, hoje nós vamos discutir sobre a palavra homossexualismo ou homossexualidade, né? Essa palavra, ela depende, ela tá a questão do sufixo ismo, ou dade, ou idade. A nível superficial da pesquisa, eu fiz aqui algumas anotações, né? Porque o assunto é um pouco complexo e só vou fazer citações de alguns livros, de algumas coisas que eu recolhi. A nível superficial da pesquisa, da aplicação da palavra, temos ismo, se refere ou à ideologia, como por exemplo cristianismo, comunismo, ou a uma doença, né? Estrabismo. A nível mais apurado de discussão, eu encontrei um trabalho em PDF de Stephanie Emily Souza Araújo, e a orientadora é Rosângela de Nazaré Souza Costa. Então eu vou deixar o link na descrição do vídeo. A autora diz sobre ismo ou dade, vinculando a proeminência do sujeito diante dos aspectos sociais e ideológicos que podem implicar na reconfiguração dos termos, e ela segue aí aprofundando, vincula também a ideologia dos grupos sociais que se apropriam, isso é uma coisa importante, grupos sociais que se apropriam e conferem a essa palavra significações, né? Muito bom consultar os textos dela. E quanto à apropriação dessas palavras, quem quiser aprofundar mais, deve ler um autor francês chamado Moscovici, muito bom. Então esse livro não está incluído nos livros que a Juju Confúzia apresentou para as pesquisas dela sobre a Bíblia. É uma obra acadêmica, Moscovici. Mas dá para compreender bem o que Moscovici quer dizer sobre essa questão da significação das palavras. Por outro lado, né, o trabalho de Stephanie, orientado por Rosângela Nazaré, ajuda muito a compreensão quando ambas se referem à diacronia dos sufixos ismo e o sufixo idade, né? Aí, ligeiramente, o que é diacronia? Essa diacronia, referente à língua, né? A descrição de uma língua ou de uma parte dela ao longo de sua história, com as mudanças que sofreu, a gramática histórica ou a linguística diacrônica. Em antropologia social, é o conjunto dos fenômenos sociais, culturais, que ocorrem e se desenvolvem através do tempo. Eu vou ler aqui só um pedacinho do texto de PDF de Stephanie e Rosângela, né? As gramáticas normativas, diz ela, né, não indicam quando o sufixo ismo foi adotado na língua portuguesa. Essas apenas definem o sufixo ismo ou ismos como de origem grega. Contudo, ela fornece a referência Gianastácio, escrito em 2009, na língua grega era utilizado o sufixo mos e não o próprio ismo ou ismos. Isso pode ser justificado pelo fato de que na língua latina recebeu esse sufixo do grego, mas não adotou as regras que regiam o uso dele no grego. Esse autor aqui, depois eu vou mostrar com mais, ele fala muito da regência do uso do sufixo, né? E quando, às vezes, os próprios eruditos ferem, às vezes, as normas, né? Então, aqui continuando. Na língua grega, esse sufixo formava substantivo de verbiais de ação, que na história dos povos passou para a língua latina em forma de ismos. Nessa encontram-se vocábulos com terminação em ismo, mas não foi encontrado esse sufixo nas gramáticas de língua latina como elemento produtivo. Ela fornece a referência que ela utilizou, Gianastácio, 2009, página 44. Ela continua. Percebe-se então que o sufixo ismo, na sua origem na língua grega, resistiu às traduções dos textos gregos para o latim, mesmo quando este entrou em contato com outras línguas e foi transformado
em línguas românicas, embora esse sufixo não tenha sido produtivo do latim clássico. Apresentou grande expansão do latim vulgar. No português do Brasil, é especialmente relevante e produtivo como caracterizador de ideologias, de doutrinas, ismo, né? No latim vulgar, ismo, por empréstimo ao grego, com grande extensão no latim do cristianismo. Isso aqui é muito cansativo, ler e se dedicar, mas a gente tem que ver que o português está muito ligado à questão dessa transmutação dessa língua vulgar do latim, onde ele se refere muito ao latim vulgar, e ao latim do cristianismo, que certamente do início do cristianismo não era o latim clássico. A autora não afirma isso. Essas são inferências que Juju Confusa tira de várias leituras emendadas, né? A aplicação, então, continuando o que a autora diz, a aplicação essencial desse sufixo foi e continua a ser a expressão de uma profissão de fé na base de um dado adjetivo, como, por exemplo, o cristianismo. Ela segue falando muitas coisas, né? E continua com o sufixo dade, né? Ou idade, né? Da língua portuguesa, procede diretamente do latim clássico. É um sufixo antigo empregado com grande uso e número de ocorrência, como falsitas, falsidade, nativitas, natividade, não é? Então, dificuldades de definição, continua ela, né? Essa dificuldade de definição da produtividade desse sufixo no latim vulgar e no clássico. Aí depois ela segue, né? Muita coisa que eu não vou desenvolver aqui, só estou destacando outras referências dela, né? Que ela fala, como por exemplo o francês especificité e português especificidade, não é? Desse modo verificamos que o sufixo é românico, especialmente frequente na língua culta. Agora, a gente deixa um pouco de lado essas duas autoras e vamos para as confusões de Juju Confusa, né? Então, Juju Confusa quer dizer, resumindo, né? Ose, ou ose, né? É um sufixo que indica doença, né? Verminose. Ite é um sufixo que indica inflamação, otite. Ismo pode também significar doença, como eu falei, estrabismo. Ou uma ação, significa também ação. Brilhantismo. Ou uma ideologia, comunismo. Ou ainda uma religião, catolicismo. Dade ou idade, ou icidade, varia conforme o caso, tem gerado muita discussão. A rejeição para a terminação ismo, assim, né, na opinião de muitos, e também que eu chego a concordar, é para que a questão da no caso da gente utilizar o homossexualismo, homossexualidade, não é? Então, a questão da homossexualidade, atualmente se prefere a palavra homossexualidade, que não tem nenhum vínculo com a questão de doença ou desvio, né? A rejeição para a terminação ismo, para que não indicasse doença ou um desvio, como no caso da palavra estrabismo, pode ser o caso da gente observar, por exemplo, o que é que acontece com a palavra obesidade, que antes era uma condição, um estado, mas agora ela é tratada como uma doença, né? E dizem que a obesidade resulta da sensação de desproteção, de insegurança, carência afetiva. Mas ainda eu não vi ninguém mudar a palavra obesidade para obesidismo. Então isso aí está vinculado ao que a autora diz lá em cima, que é da apropriação da palavra por grupos sociais, né? Então você pega uma palavra e tem uma questão ideológica forte, aí você quer que ela signifique isso ou aquilo e termina a utilização dos sufixos, mas isso aí não tem questão de bom preconceito. Se é ou não, é doença ou desvio, isso aqui não está questão, nós estamos observando a pesquisa, a utilização, a questão, algumas características da língua portuguesa. Bom, é
possível referir-se à prática sexual encarada como um vínculo ideológico ou religioso, não é? Porque a palavra, o sufixo ismo, ele pode também significar ideologia. Ideologia e, naturalmente, religião também, né? Então, quanto ao significado, sexualidade é diferente de sexismo e é diferente de sexualismo. Sexismo é como se fosse uma discriminação, não é? E a sexualidade e o sexualismo é a palavra que nos interessa, não é? Então, agora eu vou falar de Olavo de Carvalho, porque, assim, sempre que eu uso essa blusinha que tem esse azul com esse chale, é para falar de Olavo de Carvalho, né? Só que eu incluí aqui hoje essa partezinha só para me lembrar que estou falando aqui do sexualismo. Então, Olavo de Carvalho usa muito a palavra gaysismo, demonstrando a sexualidade e as questões ideológicas. Você pode localizar o uso da palavra gaysismo em Olavo de Carvalho na entrevista de lançamento do livro dele. É um vídeo antigo, Olavo de Carvalho na TV americana. Vou deixar o link na descrição. Onde ele, aos 56 minutos e 10, é uma entrevista muito longa, não é, na TV americana, 56 minutos e 10, ele se refere ao livro de David Richard, qualificando esse autor como um ideólogo gaysista da Grã-Bretanha. E seu livro, não é, que está aqui escrito em inglês, não é, The Rise of Gay Rights and the Fall of the British Empire. Acho que quer dizer assim, qualquer coisa como aqui está certo, onde Davi Richard diz: nós os gays que derrubamos o Império Britânico. Então, né, depois dessas considerações, após ver a importância de se utilizar corretamente os sufixos e radicais das palavras, agora eu vou comentar o comentário da Condessa, né? É muito atenciosa essa pessoa que se apresenta como Condessa, de uma forma muito sucinta. Ela fez uma contribuição ao fazer uma correção gramatical entre homossexualismo ou homossexualidade, né? Discretamente, se você for ver no vídeo anterior, ela coloca somente a palavra homossexualidade e um acentozinho de exclamação. Mas na realidade, né, para quem é bom entendedor, está vendo ali a crítica à utilização da expressão. Mas o sentido da Juju Confúzia é utilizar mesmo a palavra homossexualismo. Não no sentido de doença, mas no sentido de ideologia e de religião. Não é? Então, quando a gente fala homossexualismo, eu não sou especialista para falar sobre homossexualidade. Eu vou falar do homossexualismo no sentido religioso. Helenismo, que o helenismo era uma religião. As cidades-estado, elas eram representadas por deuses olímpicos, que já após a transformação, cada 12 deuses olímpicos, e sempre o nome era nome de mulheres, era Diana, era Atena em geral, Afrodite, e eram as deusas, não é? Isso aí é uma coisa boa para a gente refletir. Então, mirem-se aí, como diz Chico Buarque, naquelas mulheres de Atenas, né? Não sei bem se era mulher no sentido que a gente fala a questão da fêmea. Não era. Depois nós vamos discutir um pouco sobre isso quando a gente for discutir Gênesis. E nós vamos aprofundar muito ainda essa questão de homossexualismo e homossexualidade, né? Mas, enfim, eu gostaria de esclarecer que quando a gente falar de homossexualismo, nós estaremos, e helenismo, né, e homossexualismo principalmente, sempre se referindo à questão religiosa. O homossexualismo era uma expressão da religiosidade daquela época. Não é? Então, é muito cabível que eu use a palavra homossexualismo, porque ele era a religião, era a manifestação religiosa dos exércitos, dos soldados. Então, era vinculado ao helenismo, né? Estaria dentro da Bíblia, né? Aí a gente pergunta,
A partir de quando? De qual trecho da Bíblia a gente vê a presença do helenismo e do homossexualismo? Não poderia ser em outro lugar, a não ser no Gênesis. O Gênesis já inicia apresentando de uma maneira muito bem disfarçada. Você só percebe isso se você for estudar em português. Você não vai descobrir o homossexualismo na Bíblia se você vai considerar ela como tendo sido escrita em hebraico. A não ser que o hebraico ele tenha as funções que o português tem, que a gente vai discutir isso aí depois, né? Mas é isso. As outras discussões... mas vou apresentar aqui o livro, né? O que é o português brasileiro, que a gente vai dar iniciação a partir da discussão desse livro no outro. E vamos aguardar que eu vou mostrar porque o helenismo e o homossexualismo inicia no Gênesis. Então eu sou grata a quem me assistiu nesse canal.